Olá, seja muito bem-vinda. Estamos aqui no nosso 8º dia do nosso propósito de jejum e oração para viver algo novo da parte de Deus em nossa vida amorosa. Profetizo um novo de Deus entrando no seu caminho, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos e nos seus sonhos. Oramos e pedimos ao Senhor que traga o novo sobre o nosso dia. Novidades, Pai, novas notícias, portas abertas, portas se abrindo, oportunidades do céu. Oramos no nome de Jesus Cristo também para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê favor e nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, Pai, nos ajudando a melhorar, nos ajudando, Senhor, a cada dia mais estar mais próximo de Ti, mais próximo da Tua palavra, da Tua presença, da Sua vontade. E pedimos ao Espírito Santo que o Espírito Santo nos guie em todas as coisas. Declaramos a nossa dependência total e completa ao Senhor. Nos rendemos, Senhor, à Sua vontade e te pedimos, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Que o novo de Deus chegue em você. Estamos neste propósito, orando para que o novo de Deus se manifeste em nossa vida. Deus é aquele que pode fazer algo novo, algo não usual, algo totalmente incrível, totalmente extraordinário. O surpreendente, isso é com Jesus. Quando Jesus estava nas bodas de Caná, foi isso que ele fez. Transformou água em vinho. Foi novidade porque nunca se ouviu alguém transformar água em vinho. Mas através de uma oração, o novo aconteceu. É isso que eu quero dizer para você. Quando você está em oração, coisas novas podem surgir na sua vida. E nós estamos aqui criando isso. Por isso, creia que enquanto você está aqui nesta oração, Deus está operando na sua vida. Então, deixa aqui sua curtida, por gentileza, nessa oração. Compartilha aí com as suas amigas solteiras, né? Para que elas também possam viver algo novo na vida emocional, na vida amorosa delas. A palavra de hoje está em João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais de Deus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que tu é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero me deter nessa parte das Escrituras. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra ver o reino de Deus significa perceber o espiritual, ativar o espiritual. Isso significa que quando eu nasço de novo, eu começo a ver o que eu não via, eu começo a sentir o que não sentia. É ativada uma consciência espiritual que eu sempre tive, mas que ela é despertada para ver o reino de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós temos essa capacidade incrível, essa capacidade sobrenatural de ver as coisas do reino de Deus. É isso que faz com que você tenha uma consciência espiritual. Ela ajuda a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Isso vai ajudar você a compreender de uma maneira diferente quando Deus começar a falar com você. Se eu pegar meu antes de conhecer Jesus e meu depois de conhecer Jesus, eu posso dizer para você que não foi apenas um conhecimento que me fez compreender a voz de Deus. Foi toda a experiência e intimidade com Deus. Tive meus olhos abertos para ver o espiritual, para ver e viver o sobrenatural de Deus. O fato de nascer de novo que produziu essa visão espiritual, esse discernimento espiritual. Quando eu estava na igreja, quando eu fui pela primeira vez naquela igreja do Alecrim, em Natal,
e o pregador perguntou quem queria aceitar Jesus, eu não entendi nada do que foi pregado, na verdade. Eu sempre digo isso, porque é um testemunho, uma verdade. Eu sei que, assim como eu, tem muita gente que muitas vezes chega na igreja e não entende nada do que foi pregado. Parece que está totalmente bloqueada, cega. Bem, eu estava assim também. Só que quando o pregador perguntou quem quer aceitar Jesus, e um amigo meu disse que me acompanharia lá na frente e falou uma frase que ecoou até hoje na minha mente, porque a gente ficou conversando antes de eu me decidir e ele me disse assim: e se você deixar para depois? E se você não estiver vivo amanhã? Eu parei e refleti rapidamente e comecei a chorar e fui levada lá na frente para aceitar Jesus como o meu Senhor e Salvador. Eu creio que naquele momento eu estava com meu coração totalmente aberto para nascer de novo e eu ouvi Jesus me chamar. Aconteceu comigo o que está escrito aqui. Eu nasci de novo, eu comecei a ter uma consciência espiritual e a partir de então eu comecei a ter fome de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia sem ninguém me mandar. Eu senti esse desejo de conhecer mais do meu Criador. A partir de então eu comecei a ter esse desejo de ler, de estudar as Escrituras, porque aconteceu comigo o que está aqui. Eu nasci de novo, eu comecei a ver o reino de Deus. Tem pessoas que estão há anos na igreja, elas foram ativadas porque nasceram de novo, mas não conseguem ver o reino de Deus. E sabe por que elas não conseguem ver o reino de Deus? Porque ainda não entenderam o que aconteceu com elas. Não entenderam que o seu discernimento mudou. Quando você nasceu de novo, você passou a ver o reino de Deus, você passou a ter uma consciência espiritual, você passou a ter os sentidos espirituais despertos. Os seus sentidos espirituais já nasceram com você. Mas quando você nasce de novo, o seu sentido espiritual, eles começam a funcionar. Então você tem uma visão espiritual, você tem uma audição espiritual, você tem um olfato espiritual, você tem um tato espiritual, você tem os 5 sentidos físicos e os 5 sentidos espirituais. E esses sentidos precisam ser despertos. E eles são despertos andando com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, preste atenção nisso. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia disse que ele andou junto com seus discípulos, com 2 deles, que estavam conversando sobre as coisas que estavam acontecendo. Só que eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus porque Jesus havia ressuscitado e estavam numa outra forma. E quando Jesus conversava com eles e perguntava a respeito do que tinha acontecido, eles conversavam como se fosse com uma pessoa normal. E de repente Jesus desaparece dos olhos dele. E eles disseram: como nós não nos demos conta de que ele estava aqui conosco? Porque enquanto ele falava, o meu coração ardia. Ou seja, você sente quando Deus está falando, você sente. Eles disseram: nosso coração ardeu, o nosso coração queimou. Suas palavras mexeram conosco. É a consciência espiritual, é a percepção espiritual que todas nós que nascemos de novo temos. Quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pode ver o reino de Deus. Bem, eu passei a entender muitas coisas a partir do momento que eu tive esse despertar. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 5,14, desperta, desperta tu que dormes, levante-se de entre os mortos, e a luz de Cristo te esclarecerá. A luz de Cristo te desperta, a luz de Cristo. O que você precisa é ter uma exposição maior à luz de Cristo, para despertar o seu sentido espiritual. Aí você pode me perguntar: e qual é o objetivo de ter essa consciência espiritual? Bem, além de você discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus, você vai caminhar neste mundo vendo as coisas. Ou seja, você começa a ver como as coisas espirituais se movimentam. Você começa a ter direção de Deus de uma forma mais apurada, sabe? Você não vive de forma mecânica. Você começa a viver um sobrenatural de Deus diário na sua vida.
Tem muita gente que não sabe nem o que é viver um sobrenatural. Tem muita gente que nem sabe o que é viver um sobrenatural diário na sua vida. Mas saiba que se você é cidadão do reino, é esse o seu direito. É abrir os olhos para a realidade espiritual. É por isso que nós precisamos nos expor à luz de Cristo. Tem muitas pessoas que estão buscando ser doutores, doutoras nas escrituras. Eu acredito no conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu acredito que tem que ter conhecimento, mas eu acredito que você tem que buscar experiência com Deus. Eu acredito que você tem que entrar no evangelho sobrenatural, um evangelho de poder, um evangelho de milagres. Eu acredito que você deve ver o reino de Deus. Era isso que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos. Quando você nascer de novo, você vai ver, você vai perceber o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem vê as coisas da maneira de Deus, quem começa a despertar para a realidade das coisas espirituais, começa a se tornar uma vitoriosa. E ela começa a desfrutar da paz, da justiça e da alegria no Espírito Santo. Algumas mulheres não têm nada de intimidade com o Espírito Santo, porque elas vão descobrir ainda da realidade dele. Exatamente. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é muito mais do que você imagina. E quando nós acessamos isso através da exposição de Jesus a Jesus e nossos olhos espirituais são abertos, nossa consciência muda, nós passamos a caminhar não mais sem orientação, descobrimos nosso propósito, começamos a ser assertivas, sabemos para onde olhar, sabemos o que fazer e como lutar espiritualmente. E a realidade do reino começa a fazer parte da nossa vida. É por isso que você precisa ter uma consciência espiritual. Se você tiver uma consciência espiritual, você verá tudo diferente e nunca mais a sua vida será a mesma. Eu deixo essa palavra aqui ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Espero que essa palavra tenha sido um start de Deus para você começar a se expor mais a Jesus. Aí você diz, como que eu me exponho mais a Jesus? Passe mais tempo com Ele, em oração, em meditação da palavra. E comece a buscar experiências com Deus. Você verá como sua vida vai ser outra. Eu deixo essa palavra aqui ao seu coração e quero orar por você também. Nascer de novo não é apenas uma mudança externa, mas uma renovação interna. É deixar para trás os medos, as inseguranças e padrões que não servem mais. É abrir espaço para uma nova vida repleta de amor, fé, de propósito. E você já se perguntou como seria essa nova vida? Uma vida onde você se sente amada, guiada e fortalecida? Se você deseja explorar nessa sua transformação e entender como viver plenamente essa sua fase, me manda uma mensagem no meu Instagram. Será um prazer ser sua mentora. O caminho da renovação começa com a escolha de se permitir florescer. Então, coloca aqui nos comentários, qual é o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, quero te abençoar no nome de Jesus. Vamos orar? Jesus Cristo, eu apresento o dia de hoje a Ti, a vida de cada mulher que faz parte aqui desse propósito, que está orando para ver o novo de Deus. Toque na vida dela. A minha oração para que o Senhor visite cada pedido de oração. Olhe para o clamor de cada mulher, cada lágrima. Senhor, incline teus ouvidos para cada uma que está aqui orando, pedindo, falando ao Senhor. Nós te pedimos para ir com o teu poder agora. Toque a cada uma, Senhor, com a tua graça, com o teu favor, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Oramos agora para que todo o mal que se levanta contra a vida dessa mulher, contra a casa dela, não prospere, não avance, que a mão do Senhor venha sobre ela. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o laço do diabo seja quebrado, o laço do inferno seja desfeito agora, no nome de Jesus, e que o Senhor dê vitória a essa mulher. Eu oro para que o novo de Deus toque na vida dela.
toque nas nossas vidas, Pai. Oramos por provisões especiais, oramos por nosso futuro marido, oramos por milagres extraordinários, oramos por livramento, oramos para que a graça do Senhor seja abundante e oramos, Pai, para que esse evangelho, para que esse sobrenatural alcance todas nós, em qualquer lugar do mundo, onde cada uma está, Senhor. Oramos, Pai, para que ela tenha um avivamento do Espírito Santo, para que haja salvação dentro dessa casa. Oramos pelo fortalecimento dos fracos, das mulheres que estão desanimadas, para aquelas que estão ansiosas para se casar, e que toda doença, todo tipo de doença espiritual, física, emocional, também renda-se ao nome de Jesus. Jesus, toque-se cada mulher com o teu poder, Jesus. Nós oramos para que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana de grandes respostas, seja uma semana de grandes vitórias. Oramos para que essa semana nós possamos viver o extraordinário do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Também apresento, Pai, a família de cada mulher, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor guarde, para que o Senhor abençoe mais e mais, e para que o Senhor conduza essa mulher em vida plena de paz, de alegria, de segurança. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, amém e amém.